conjunto, né? A teoria de conjunto. Teoria de conjuntos. Né? Ela deu um avanço enorme na matemática quando ela foi desenvolvida. Por quê? Porque ela explicou vários problemas que aconteciam na matemática. A teoria de conjuntos, né? Ela foi desenvolvida na década de 1870 por dois sujeitos, um matemático chamado George Cantor, ele era russo, e ao mesmo tempo por um outro matemático que é o Richard Dedekind. Então, mais ou menos nessa mesma época, 1870, esses dois matemáticos eles começaram a desenvolver a teoria de conjuntos. Para que eles desenvolveram a teoria de conjuntos? Bom, como eu falei para vocês, a teoria de conjuntos ela explica muita coisa dentro da matemática. E uma coisa que ela explica bem, e que talvez tenha sido a maior motivação desses matemáticos para desenvolver essa teoria, são as questões relacionadas ao conceito de infinito. Então, o que é o infinito? Infinito. Eu falo para vocês que uma coisa é infinito. Intuitivamente a gente sabe que infinito é uma coisa, que não acaba, uma coisa infinita. Então, mas matematicamente isso tinha muitos problemas relacionados ao infinito. Isso já acontece há muito tempo. Por exemplo, 450 anos antes de Cristo, um filósofo grego chamado Zenão ele propôs um paradoxo chamado paradoxo de Zenão. Ele morava na cidade de Eleia, ele era conhecido como Zenão de Eleia, mas ele propôs um paradoxo, que é o paradoxo de Zenão. O que é o paradoxo de Zenão? Bom, Zenão ele propôs a seguinte ideia: suponha que o Aquiles, o guerreiro, ele vai apostar corrida com uma tartaruga. Então tá lá o Aquiles. Então o Aquiles ele vai apostar corrida com uma tartaruga. Só que a essa tartaruga ele vai dar uma vantagem de uma certa distância. Então, por exemplo, a tartaruga ela vai largar daqui. Bom, mas a tartaruga ela vai largar com uma certa vantagem do Aquiles, certo? Então, uma vez que foi dada a largada, então qual que é a distância que tem inicialmente do Aquiles para a tartaruga? É isso aqui. Então, eles têm uma certa distância aqui, D. Bom, dada a largada, o que acontece? Quem vai ganhar a corrida? O Aquiles ou a tartaruga? Bom, intuitivamente a gente fala, se o Aquiles ele tiver perna, ele vai correr e vai ganhar da tartaruga, que ela anda muito mais devagar. Porém, isso tem um problema matemático que eles não conseguiram explicar, que é exatamente o paradoxo de Zenão. Bom, dada a largada, como a tartaruga está na frente, quando o Aquiles chegar na posição onde a tartaruga estava, a tartaruga, por mais lenta que ela seja, ela já vai ter andado uma certa distância. Então, por exemplo, a tartaruga está aqui. Vou fazer sem escala aqui só para a gente entender. Então, suponha que a tartaruga esteja aqui. Então, quando o Aquiles chegou onde a tartaruga largou, a tartaruga já está aqui. O que acontece? Bom, próximo passo. Próximo passo é o quê? Quando o Aquiles chegar aonde a tartaruga estava agora, a tartaruga, por mais lenta que ela seja, ela andou uma certa distância, suponha aqui. Então, o Aquiles está aqui, só que a tartaruga está aqui.
Bom, isso se repete infinitamente. Por quê? Porque eu sempre vou ter, quando aquilo chegar nessa posição, a tartaruga já andou, por mais lento que ela seja. Quando aquilo chegar onde ela estava de novo, a tartaruga já andou. Porque, por mais lento que ela seja, ela andou. Quando aquilo chegar naquela posição, a tartaruga já andou. Isso é um paradoxo. Por quê? Porque a tartaruga sempre vai estar na frente. Então, quem vai ganhar a corrida? A tartaruga ou Aquiles? Se for pensar pelo ponto de vista, por esse ponto de vista, a tartaruga sempre vai estar na frente, ela vai ganhar. Só que por isso que isso constitui um paradoxo. Por quê? Porque a gente sabe que a tartaruga não vai ganhar. Mas isso constitui um problema matemático relacionado ao quê? Ao infinito. Por quê? Porque esse número de passos, né, ele é infinito. Então é um problema relacionado ao quê? Ao conceito de infinito. Então a teoria de conjunto, por exemplo, ela foi desenvolvida para explicar conceitos relacionados ao infinito. Não só para isso, mas principalmente para explicar conceitos relacionados ao infinito. Então, teoria de conjunto. O que é teoria de conjuntos? Né? Então, para a gente começar a trabalhar com a teoria de conjuntos, quando uma teoria vai ser desenvolvida, ela é desenvolvida a partir de certos conceitos. Como esses conceitos eles são elementos essenciais para a teoria ser desenvolvida, então a gente chama desses conceitos de conceitos primitivos, que são conceitos que eles são aceitos sem definição, porque você não tem como definir ele. Por quê? Porque você ainda não tem a teoria. Então você vai desenvolver a teoria a partir desses conceitos que a gente chama de conceitos primitivos. Então, o que são conceitos primitivos? São conceitos aceitos sem definição. Porque é a partir deles que eu vou desenvolver a teoria. Para a teoria de conjunto, quais são os conceitos primitivos? São basicamente três, são três conceitos, os conceitos primitivos, que é o próprio conceito de conjunto, o conceito de elemento e o conceito de pertinência. Então são três os conceitos primitivos. Bom, embora eu não possa defini-los, eu posso ter uma ideia do que sejam esses conceitos. Por exemplo, conjunto. Exemplo de conjunto. Conjunto, intuitivamente, a gente associa a palavra conjunto a quê? A união de um grupo, a coleção de objetos, uma coleção de revista, um conjunto de casas, por exemplo. Por que chama conjunto? Então, o próprio nome sugere que conjunto seja uma coleção, embora isso não seja uma definição de conjunto, porque conjunto não pode ser definido, ele é um conceito primitivo. Mas a partir desses conceitos primitivos, a nossa teoria de conjunto se desenvolve. Então, conjunto, intuitivamente, eu tenho que conjunto é uma coleção, um agrupamento de coisas. Bom, elemento. O elemento, então, são os constituintes desse conjunto. São os entes que estão contidos dentro desse conjunto. E pertinência é se esse elemento pertence ou não a esse conjunto. Então, por exemplo, eu tenho um conjunto aqui que é conjunto de alunos de física do IFPR. Então, todo mundo aqui, todos vocês fazem parte desse conjunto. Vocês são o quê? Vocês são os elementos que compõem esse conjunto. Agora, se eu pegar um aluno, por exemplo, do técnico, ele é um aluno do IFPR, mas ele não é um aluno da física. Agora, se eu falo que esse aluno ele é um elemento, ele pode ser um elemento como aluno, mas ele não é um elemento desse conjunto, que especificamente é um conjunto de alunos de física do IFPR, do campus Telêmaco Borba, que tem outra física em outro lugar, no IFPR. Tá certo? Então, os conceitos primitivos da teoria de conjunto são esses.